Senhores do Karma têm duas frentes, tá? A primeira frente deles é fazer essa roda da reencarnação acontecer e ser perpétua, ou seja, infinita, né? Não perpétua, mas que seja infinita, que essa roda fique girando, que a gente reencarne aqui ad eterno, né? Agora, a maior novidade que a gente introduziu aqui no canal foi essa segunda frente dos Senhores do Karma, que é a transmissão do Karma. Além desses agentes da falsa luz, que estão tanto aqui encarnados com a gente, como do outro lado, manipulando essa roda de samsara, essa roda da ilusão encarnatória infinita, onde o nosso livre-arbítrio é praticamente inexistente, ele pega uma ala específica desses seres da não-luz, que está do outro lado da vida, ou seja, na próxima dimensão, que seria então essa roda que faz a reencarnação acontecer. Diria que esses Senhores do Karma têm duas frentes, tá? A primeira frente deles é fazer essa roda da reencarnação acontecer e ser perpétua, ou seja, infinita, né? Não perpétua, mas que seja infinita, que essa roda fique girando, que a gente reencarne aqui ad eterno, né? E a outra frente, essa é a mais intrigante, né? Até porque essa parte de rodar essa roda da reencarnação ad eterno, a gente já vem falando aqui no canal, já vem falando há bastante tempo. Agora, a maior novidade que a gente introduziu aqui no canal com esse texto do Cameron Day foi essa segunda frente dos Senhores do Karma, que é a transmissão do Karma. Mas, Fábio, você não falou que o Karma não existe? Tá, Karma é a palavra que o Cameron Day usa para reação. A lei da ação e reação, ela existe, né? O karma, só relembrando o meu vídeo que também tem aqui no canal, o karma não existe. O karma como obrigatoriedade de reencarnar para repor algo que você fez não existe. Nós não temos que reencarnar na Terra, né? E tá aí os Senhores do Karma forçando com que a gente reencarne, a gente já vai falar disso. Agora, a reação da ação existe. Uma ação que eu faço vai ter uma reação contrária, a mesma intensidade, né? Seja ela, e aí a gente tem que ver um contexto de tempo, o pessoal fala, mas demora, é rápido. Tempo é uma ilusão. Até a ciência já diz que não existe passado e futuro, é tudo ao mesmo tempo agora. Vocês podem ir na teoria da gravidade quântica, podem ir na própria teoria da relatividade de Einstein, enfim. Então, o que os Senhores do Karma fazem? Transmissão de consequência, para mudar a palavra karma. Então, por exemplo, eles fazem uma ação, que é esse crime contra a humanidade, que eles fazem, né? Que é essa perpetuação, ou seja, fazer com que a gente reencarne aqui ad eterno. Então, isso gera uma ação que gera ou geraria uma reação para eles, seja agora, daqui a 1000 anos, não importa. Negativa. Ou seja, em algum momento, eles vão receber essa carga. Só que o que eles fazem? Eles ludibriam a gente aqui para aceitar parte dessa carga. Então o que eles fazem? Eles colocam hologramas na gente, eles fazem com que a gente assine contratos, com que a gente aceite esta carga. Né? Como eles falaram assim, olha, eu fiz uma besteira aqui e vou ter uma consequência. Por exemplo, olha, eu roubei a vendinha da esquina. Fui julgado e tomei 6 meses de cadeia. Tá? Vou dar um exemplo bem claro. Tá? Então, eu roubei a vendinha da esquina e tomei 6 meses de cadeia. O que os Senhores do Karma fazem é o seguinte. Eles pegam 4, 5 pessoas e falam assim, gente, cada um aí, o que vocês acham de vocês assinarem um mesinho de cadeia por mim? Né? Porque afinal de contas, vocês também são cúmplices, né? Ele coloca a culpa na gente. E nós falamos, é verdade, tem razão. E a gente vai lá e assina esse mesinho. Então, ao invés dele cumprir 6 meses de cadeia, ele vai cumprir um só. Porque as outras 5 pessoas vão cumprir os outros 5 meses. Vocês estão entendendo?
Eles transferem essa penalidade, transferem esta carga, transferem essa consequência com o nosso consentimento. Com o nosso consentimento. A gente assina e aí eles pegam uma carga muito menor do que eles pegariam se fossem realmente sofrer a carga total. Porque você aceita receber isso por ele. Então, o primeiro ponto, ele fala a pegadinha da revisão da luz, né? O que seria, então, essa revisão da luz? É aquele momento da morte, é um momento assim, morremos, né? Aí o pessoal vê aquela luz do fim do túnel, vai lá para a luz e não sei o que, chega do outro lado, tem o quê? Depende. Depende do que você acredita. Se você é um cristão, você vai ver Jesus. Se você é muçulmano, você vai ver Alá. Se você é judeu, você vai ver Jeová, ou sei lá, porque vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? E se você é um espiritualista, você vai ver os mestres ascensos. Se você é um louco por ET, você vai ver um monte de ET, não interessa. Esses mestres, esses senhores do karma, eles se disfarçam, porque não é mestre coisa nenhuma, não é Jesus, nem ninguém. Eles se disfarçam do que vocês acreditam, do que nós acreditamos, para enganar a gente. Então o que acontece? Essa entidade que você acredita, pois Jesus, ET, Saint Germain, Alá, Jeová, não interessa. Buda, Krishna, enfim, vocês entenderam. Ela aproxima de você e fala que bom que você chegou aqui, então eu queria te mostrar. Deixa eu só fazer um parênteses, pode até ser um ente querido também, alguma coisa assim, tá bom? Dependendo da sua crença. E ele fala assim, agora eu quero mostrar para vocês como foi a vida de vocês. Vamos fazer uma revisão da vida de vocês juntos. Eles preparam um filme só com coisa ruim. Ruim, aí vamos classificar. O ruim, gente, é só com emoções, com picos de emoção. Picos altos ou picos baixos. Então não vai achar que é só um drama, não. Você não vai ver só as merdas que você fez na vida. Você também vai ver os maiores momentos de apego que você teve. Quando você conheceu seu marido, sua esposa, o nascimento do filho, os primeiros passos do filho, tudo aquilo que te prende, que te apega também, tá? Já vou explicar o porquê em um minuto. E também tudo aquilo que você fez de estranho, né? Todos os seus erros, as mancadas, os crimes, enfim. Aquilo que você mentiu, aquilo que você pensou, aquela raiva que você teve, aquela coisa que você fez sem pensar. Então você tem um vídeo da sua vida com altos e baixos, com picos, tá? Para que servem esses picos? Esses picos servem ao seguinte, os picos altos, ou seja, de alegria, de grande emoção, nascimento do filho, casamento, enfim, eles servem para você ter apego com o que está na Terra, tá? Você querer voltar para ver o seu filho, para ver a sua esposa, para ver o seu esposo, para ver a sua família, para ver os seus amigos, não interessa. E a parte ruim serve para te falar o seguinte: ô meu querido, minha querida, você é uma pessoa legal, tá, mas pô, você tá vendo esse monte de mancada que você fez aqui, agora você tem que voltar a consertar, né? Você ainda não tá pronto aqui para entrar no reino dos céus. Então vamos fazer o seguinte, vamos te mandar aqui para uma cidadezinha, para um cantinho, para um negocinho aqui para você se refazer, estudar e tudo mais e planejar a sua próxima encarnação, né? Porque assim você pode reencarnar e reparar os erros que você fez e ficar perto dos seus entes queridos. E você vai voltar como filho do seu filho, você vai voltar como neto do seu filho, como... Ok? E aí você vai poder reparar tudo que você fez. Qual que é a pegadinha aí? A pegadinha, basicamente, gente, é o seguinte. Primeiro, você não está pronto para entrar no reino dos céus. Ou seja, culpa. Você precisa voltar para reparar o que você fez. Reencarna. Medo. Você vai ser neto do seu filho. Você vai ser filho do seu marido. Apego. E quando você volta na Terra, o que acontece? Memória apagada. Você nem sabe o que você precisa reparar. Você nem sabe se você realmente é filho do seu filho, caiu na família. Você chega aqui com um HDzinho zerado. Para começar tudo de novo. Tudo de novo. Ou seja, mais uma vez, você tem a chance de ser enganado. Né? Mais uma vez.
Essa é a primeira pegadinha da revisão da luz, né? Vou falar agora da segunda, do segundo item que ele comenta, que é a transferência kármica. A transferência kármica é aquela que seria o segundo passo, né? Então, até o Cameron Day fala que se o conteúdo da vida do indivíduo, as feridas não curadas e tudo mais, os desejos não realizados, veja bem, você pode voltar a ser rico nessa encarnação, se dar bem e tal, falar aquilo que você quer ouvir, né? E quem disse que vai acontecer? Você volta para cá, sua memória é apagada, eles podem te pôr em qualquer lugar. O que eles fazem? Tem agora é a pegadinha mais escancarada ainda, tá? Eles começam a pôr hologramas em vocês. O que é holograma? Holograma é uma ação, um pedaço de vida ou uma vida que não é sua. Não é sua. E eles colocam em você e falam como se fosse de você. Falam como se fosse sua. Colocam no seu campo mental. Então o que acontece? Eles falam para você nesse momento, olha, na sua vida passada, você não lembra, mas você cometeu crimes horríveis. Horríveis. Você foi terrível. Então você precisa continuar encarnando para pagar esse karma. Você precisa voltar. Porque aquela encarnação passada ali, você foi um assassino. Você baleou muita gente. Você enganou muita gente. Olha aqui. Te mostra. Quando, na verdade, parte daquilo é karma, consequência, ou parte do que os próprios senhores do karma cometem ou cometeram. Essa cabala, essa elite negativa cometeu. Então eles estão pegando parte da vida deles mesmos e dizendo que é sua. A partir do momento que você aceita que aquilo é seu, você puxa para você todas as consequências de realmente ter cometido aquilo. Então eu vou dar um exemplo que normalmente eu dou no curso Despertar Galáctico 1, ou dava, né? Falava o seguinte, que também é o perigo de fazer terapia de regressão ser um terapeuta que não saiba descrever ou distinguir, isso eu já falei muitas vezes aqui no canal, o que é uma encarnação que realmente aconteceu de uma encarnação holográfica. Ou seja, quando esses senhores do karma te abordam do outro lado e falam assim, olha aqui, eu vou te mostrar o que você foi, e eles jogam alguma coisa para você, você absorve isso. Então, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, você foi Nero. Você foi Nero na outra vida. Olha só, você sabe a história do Nero, hein? Nero botou fogo em Roma, Nero, olha, queimou, um monte de gente morreu, criança morreu, foi um terror. Olha o prejuízo que ele trouxe para Roma, olha o prejuízo para todas as pessoas da época, as mortes que ele causou, o dano econômico, né? Agora você precisa reencarnar para repor isso. Imagina, Nero, você vai precisar de umas 100 encarnações, né? Para repor isso, né? E você não foi Nero coisa nenhuma. Mas você acredita que você foi Nero. A partir do momento que você aceita que você foi Nero, você puxa todas as consequências de realmente ter sido Nero. Então todas as consciências que estão atrás do Nero vão atrás de você. Todas as consequências de ter colocado fogo em Roma, se ele colocou ou não colocou, não interessa, você acredita que colocou. Então toda aquela consequência vem para você. Você passa a responder por isso. Vocês estão entendendo qual é a gravidade da gente aceitar essas sugestões? Então é isso que eles fazem. Quando, na verdade, eles fizeram isso. Essa elite negativa fez isso. Eles não vão se livrar 100% disso, mas passando esse holograma para diversas pessoas, eles diluem essa consequência. Então, se milhares de pessoas acreditarem que foi Nero, dá para dar uma diluída e aí a consequência vem um pouco menos pesada para o Nero original, digamos assim, tá? E eu estou usando o Nero aqui como um exemplo, né? Poderia ser qualquer coisa aqui, né? Estou usando mais como um exemplo ilustrativo, tá? Essa é uma das coisas que eles fazem realmente muito complicado. E também tem uma outra forma que eles fazem isso em vida, né?
esses senhores do karma, essa cabala escura também aqui, desse governo secreto que a gente fala, mas é o pessoal do topo, né? Eles usam também mensagem subliminar, geometria sagrada, mandalas, né? Para conversar com o nosso subconsciente. Né? E colocar essa culpa no nosso subconsciente. E colocar essa facilidade de absorção de karma ou de consequências ruins no nosso subconsciente. Tá? E eles fazem isso com um certo sucesso. Então a gente precisa ter a consciência de que isso é feito para começar a mudar. Para a gente não cair nessa conversa mais. Tá?